De acordo com os relatos históricos, como é mencionado no Dicionário Bíblico Universal de Bogla, na página 42, o rei Artaxerxes subiu ao trono no ano 464 a.C. Portanto, o sétimo ano do seu reinado foi em 457 a.C. Tomando o ano 457 a.C. e avançando 483 anos, vamos chegar no ano 27 d.C., ou Era Cristã, devido ao fato da inexistência de um ano zero em ordem cronológica do tempo. E o ano 27 foi exatamente o tempo em que Jesus foi batizado nas águas e deu início ao seu ministério messiânico, de acordo com as informações encontradas no livro de Lucas, no capítulo 3, dos versos de 1 a 2, onde está escrito: E no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos presidente da Judéia e Herodes tetrarca da Galiléia, e seu irmão Filipe tetrarca da Itureia e da província de Traconites, e Lisânias tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. E novamente cito o Dicionário Bíblico Universal como fonte histórica e acadêmica para comprovar a veracidade da Bíblia. Pois, ali na página 106, é dito que o 15º ano do reinado de Tibério César foi exatamente no ano 27, ou seja, exatamente no ano em que Jesus foi batizado nas águas. E assim, é historicamente comprovado o cumprimento de mais uma parte da profecia das 70 semanas proféticas, exatamente como Deus, o Eterno, prediz. É importante dizer que nesta época da história, o Império Romano havia conquistado praticamente o mundo todo conhecido, e Israel fazia parte de seus domínios, pagando-lhes pesados tributos. Nesta época também, o Segundo Templo estava passando por uma grande reforma de restauração pelo rei judeu Herodes, a fim de resgatar o antigo esplendor de sua glória. Era magnífico, construído com mármore branco e enfeitado com ouro. Sua planta, inclusive, era semelhante à do Templo de Salomão. Definitivamente, o esplendor de uma era estava reaparecendo. E foi nesse contexto que o Messias surgiu. Jesus, após ser batizado, fez a seguinte declaração, como está relatada no livro de Marcos capítulo 1. E dizendo: O tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Ou seja, o tempo das 69 semanas que se cumpriu no ano do início do seu ministério, que, como já vimos, foi o ano 27 da Era Cristã. Agora, voltando para a parte final da profecia de Daniel, no capítulo 9, vamos avançar para o verso 26. E depois das 62 semanas, será cortado o Messias, mas não para si mesmo, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até ao fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. Aqui é mencionado que o Messias seria morto depois das 62 semanas, que, como já vimos, somadas com as outras 7 semanas proféticas, seriam cumpridas no ano 27 de nossa era. Porém, é acrescentada a informação de que Jerusalém e o santuário, isto é, o templo, deveriam ser destruídos por um certo príncipe de um povo. Então, 3 perguntas precisam ser respondidas. Primeiro, quanto tempo depois do ano 27 de nossa era o Messias seria morto? Segundo, quando o templo e Jerusalém seriam atacadas e destruídas? E terceiro,
Quem é este príncipe? A resposta para a primeira pergunta está no verso 27. E ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. Aqui a referência é sobre Jesus. A metade de 7 é 3,5, e 3 anos e meio foi o tempo do ministério de Jesus a partir do ano 27, que foi a data do seu batismo. E, historicamente, é comprovado que Jesus foi crucificado no ano 31 da nossa era. No livro Considerações sobre Daniel e Apocalipse de Uri Smith, entre tantas fontes históricas e acadêmicas, ele cita um erudito bíblico chamado Guilherme Halles. E na página 136, assim reza a seguinte declaração. O Dr. Halles cita Eusébio, que viveu no ano 300 d.C. Abre aspas. Registra-se na história que todo o tempo em que nosso Salvador ensinou e operou milagres foi 3 anos e meio, que é metade de uma semana. Isto, João, o evangelista, representará aos que prestam crítica atenção ao seu evangelho. Fecha aspas. Acerca das trevas sobrenaturais que ocorreram na crucifixão, Halles declara: por aqui se depreende que as trevas que cobriram toda a terra da Judéia por ocasião da crucifixão de Nosso Senhor foram sobrenaturais, da hora sexta até a hora nona, ou do meio-dia até as 3 da tarde, em sua duração e também em seu momento quase no plenilho, quando a lua não podia eclipsar o sol. O momento em que isto ocorreu e o próprio fato estão registrados numa curiosa e valiosa passagem de um respeitável cônsul romano, Aurélio Cassiodoro Senator, por volta do ano 514 de nossa era. Abre aspas. No consulado de Tibério César Augusto V e Aélio Sejano, ou seja, no ano 31 d.C., Nosso Senhor Jesus Cristo padeceu na 8ª das calendas de abril, quando ocorreu um eclipse do Sol tal como nunca se viu antes nem depois. Guilherme Halles, A Nova Cronologia, volume 1, página 94. E assim, mais uma vez, a história comprova a veracidade da Bíblia, demonstrando que ponto por ponto, detalhe por detalhe do seu conteúdo profético se cumpre exatamente como seu autor prediz. Agora, um outro detalhe importante sobre a profecia que lemos em Daniel 9, verso 7, é que o Messias deveria fazer cessar o ritual de sacrifícios de animais com a sua morte. Isto pelo seguinte: a Bíblia declara que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, com a morte de Jesus, não seria mais necessário os sacrifícios da lei que consistia em ordenanças de culto, pois ele é o sacrifício perfeito e eterno, assim como está escrito no livro de Hebreus, no capítulo 9, dos versos 11 a 14. Mas vindo Cristo, sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque, se o sangue de bodes e bezerros e a cinza de uma novilha esparzidas sobre os imundos os santifica quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo? Agora, em relação aos outros 3 anos e meio da profecia, este tempo foi o tempo restante para completar-se as 70 semanas proféticas ou os 490 anos determinados para o povo de Daniel, o povo israelita, que teve o seu cumprimento final no ano 34 de nossa era. Neste momento, iremos reanalisar através deste gráfico a profecia de Daniel, capítulo 9, para uma melhor e adequada compreensão de tudo o que foi falado. Primeiramente,
é preciso relembrar que, de acordo com a Bíblia, em linguagem profética, um dia equivale a um ano literal. De acordo com o livro de Ezequiel, no capítulo 4, verso 6, e no livro de Números, capítulo 14, verso 34. Então, as 70 semanas, na verdade, são um período de 490 anos. Outra questão importante é que a data para contar o início da profecia era a partir do decreto em que o povo de Israel deveria sair do cativeiro em Babilônia e regressar para a sua amada cidade. E vimos que, pela história, isto aconteceu no ano 457 a.C. Outra questão importante é que a profecia de Daniel, capítulo 9, está dividida em pelo menos 3 períodos. Cada período de tempo determinado para o seu objetivo profético. A partir do 457 a.C., o primeiro período era para a restauração da cidade de Jerusalém. O segundo período profético, das 62 semanas, seria para a chegada do Messias, o prometido. E isso se cumpriu no ano 27, quando Jesus foi batizado nas águas. A última semana, o último período, no caso, teve seu fim no ano 34. Porém, esse período foi dividido em 2, pois, na metade da semana, o Messias, ou seja, Jesus, deveria morrer e ressuscitar. E foi exatamente isso que aconteceu. Então, de forma resumida e clara, as 70 semanas começaram no ano 457 a.C. e terminaram no ano 34 depois de Cristo. E assim, o tempo determinado para o povo israelita chegara ao fim. E com isto, o fim de um legado que era exclusivo deles, como vimos no início desta abordagem, que era o de se prepararem e preparar o mundo para a vinda do Messias e fazer conhecido para todas as nações o nome do Eterno como o único Deus verdadeiro. Agora, este legado seria compartilhado entre o remanescente do povo judeu e os gentios que aceitassem a Jesus como o Messias, como o seu Salvador. De acordo com o livro de Romanos, no capítulo 11, digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Assim, pois, também agora, neste tempo, ficou um remanescente, segundo a eleição da graça. No livro de Atos, também no capítulo 9, está escrito: E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Também, no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, assim está escrito. E disse-lhes: Assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Pois a profecia predizia que o ungido não seria morto para si, e Jesus não morreu em casa própria, pois, em lugar da humanidade pecadora, Cristo padeceu, conforme está escrito no relato de João, capítulo 3. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora, em relação às outras duas perguntas, quanto ao templo e à cidade de Jerusalém serem atacadas e destruídas, e por quem seriam, serão respondidas na mesma abordagem a seguir. No ano 70 d.C., as tropas do exército romano, comandadas pelo até então comandante de guerra, o general Tito, que mais tarde, no ano 79 d.C., seria aclamado como imperador de Roma, ele é o príncipe da profecia que destruiria o templo e a cidade de Jerusalém. E o seu povo era os romanos.
E assim foram cumpridas as palavras do profeta Daniel. Porém, até mesmo o próprio Jesus advertiu que a destruição do templo e a devastação de Jerusalém seriam eminentes, conforme está escrito no livro de Lucas. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: Ah, se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que à tua paz pertence! Mas agora isto está encoberto aos teus olhos, porque dias virão sobre ti em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão, e te estreitarão de todos os lados, e te derrubarão, e a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiverem. E não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Também no livro de Mateus, no capítulo 24. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Porém, Jesus lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. O historiador judeu Flávio Joséfo foi testemunha ocular destes eventos, e em sua obra A Guerra dos Judeus, ele relata com riqueza de detalhes como foi esta devastação causada pelo exército romano. A seguir, algumas citações de sua obra. Começaram por incendiar aquela parte da galeria que unia a Fortaleza Antônia. 2 dias depois, de 24 de julho, os romanos incendiaram a mesma galeria. Quando Tito se retirou para a Torre Antônia, resolveu atacar no dia seguinte pela manhã, 10 de agosto, o templo com todo o seu exército. Um soldado, então, sem para isto ter recebido ordem alguma, e sem temer cometer um horrível sacrilégio, mas, como levado por inspiração divina, fez-se levantar por um companheiro e atirou pela janela de ouro um pedaço de madeira aceso no lugar pelo qual se ia aos edifícios ao redor do templo do lado norte. O fogo ateou-se imediatamente em tão grande desgraça que os judeus lançavam gritos espantosos, corriam procurando apagá-lo e nada mais os obrigava a poupar suas vidas, quando viam desaparecer diante de seus olhos aquele templo que os levava a poupá-las pelo desejo de conservá-lo. Imediatamente avisaram a Tito que à volta do combate descansava um pouco em sua tenda. Ele partiu no mesmo instante para mandar apagar o fogo. Tito, vendo que lhe era impossível deter o furor dos soldados e o fogo começava a incendiar tudo e em toda parte, entrou com os seus principais chefes no santuário. E quando Tito avançava para impedir o incêndio, um dos soldados, que já havia entrado, já tinha posto fogo na porta. Dentro acendeu-se então uma grande labareda que obrigou a Tito e aos que o acompanhavam a retirar-se, sem que nenhum dos que estavam fora procurasse apagá-la. Assim, esse santo e soberbo templo foi incendiado, não obstante todos os esforços de Tito para impedi-lo. Livro 6, capítulo 26, páginas 465 a 470.